Boa tarde, queridos estudantes. Estamos aqui de volta para continuar a nossa sexta-feira, dia 14 de outubro. Agora, nossa aula de análise linguística aqui com a professora Flávia e a nossa professora de Libras, nossa intérprete. Nós vamos falar sobre poesia concreta. Gente, muito top esse assunto, viu? Para vocês que são admiradores aí de poesia, nem adianta dizer que não gosta de poesia, não, porque gosta. Se você adora músicas, com certeza gosta de textos poéticos, né? Claro que a música é um poema para ser cantado. A poesia tem características muito semelhantes, né, à da música, mas nem toda poesia é para ser cantada, óbvio, né? Esse poema que a gente trouxe hoje é um poema diferente. É um poema que, vamos dizer assim, transgride a proposta do que a gente aprendeu a identificar como verso tradicional, entende? O texto normalmente em estrofação, com versos, rimas, né? Pois é. Então, esse movimento surgiu na década de 1950 com mais força, né? Ganhou notoriedade. O concretismo brasileiro com os irmãos Décio Pignatari, Augusto de Campos. Aliás, Augusto de Campos, Haroldo de Campos e o Décio Pignatari foram os três idealizadores desse movimento aí, né? Dois irmãos Campos e o Décio Pignatari. Até hoje, o concretismo aí tem demonstrado dissidências, ou seja, pessoas que, nesse caso, vêm desenvolvendo ainda mais esse movimento, como, por exemplo, o ex-titã Arnaldo Antunes. E retira a palavra dissidência, não é dissidência, não. Vem demonstrando mais adeptos. É isso que eu queria dizer. Dissidência é outra coisa. Então, o poema concreto, de que trata essa manifestação literária maravilhosa, esse será o nosso objeto do conhecimento agora. Contexto de produção, ou seja, como eles são produzidos, quem produz, por onde esses poemas circulam e como eles são recepcionados enquanto criação artística, tá? A gente vai aqui reconhecer, ó, pela prática habitual da leitura cuidadosa e reflexiva, esse poema que é um tipo de manifestação literária totalmente diferente. Primeiro, a gente também chama o poema concreto de poema objeto, né? Você fica se perguntando, por que poema concreto? O que tem a ver com concreto? Como assim poema concreto? É justamente porque ele tem forma. Então, enquanto que no verso tradicional você percebe linhas na horizontal, né? Isso, compondo os versos, né? Às vezes umas linhas mais para cá, outras mais para lá. Mas, de toda forma, você percebe que o poema concreto, ele tem como propósito aproveitar de modo totalmente diferente, até com formas geométricas, o espaço do papel. Só vendo mesmo para entender, viu? Então, boa tarde bem carinhoso para os meus alunos que estão por aqui, tá bom? Alunos que estão aí, tanto pelo chat no YouTube, como pelo IPTV, a galerinha show. Ó, tem uma galera aqui de Hugo Napoleão, São Miguel da Baixa Grande, um abraço para vocês, queridos. E muita gente aqui pelo nosso, tem até o Whindersson Nunes. Arrasou, viu? Rapaz, um abraço, Whindersson. Olha aí. Um abraço a todos os alunos que estão conosco aqui pelo canal. Claro que eu não poderia introduzir essa aula, né? Sem mostrar diretamente exemplos de poesia concreta, de poema concreto. Olha aí, gente. E vamos começar agora de trás para frente. Vejam o famoso lacinho, né? Esse lacinho, na verdade, ele é bem conhecido, tá? De uns tempos para cá, como elemento símbolo das campanhas institucionais que mensalmente ganham aí bastante notoriedade, né? Divulgadas amplamente nas mídias, né? Principalmente as mídias audiovisuais. Você vê esse lacinho aí e cada cor que ele assume será representativa de um alvo dessa campanha, né? A cor amarela, por exemplo, as práticas de prevenção contra o suicídio, né? Conscientização com relação ao suicídio, o lacinho branco representando os cuidados com a saúde mental. O lacinho rosa, representativo do Outubro Rosa, um mês em que ganha ainda mais atenção a conscientização sobre o combate ao câncer de mama
Próximo mês, novembro, você vai avistar aí muita gente, muitas campanhas com lacinho azul, né? O Novembro Azul. Olha aí, minha gente. Então, observem que não só o lacinho é rosa, né? Mas também você vê uma coisa diferente, não é simplesmente um laço. São palavras em formato de laço. Eu posso dizer que isso aí é um verso? Não, não posso dizer. Eu vou dizer, é um verso. Entende? Mas é um verso completamente distinto do tradicional. Então, você percebe que é um verso que ganha forma. É um verso concreto. É isso que a gente chama de poesia concreta. Então, veja aí, ó. Saber e, se preciso for, ter peito para a luta. Observe que a palavra peito, inclusive, gente, ela está aí destacada, né? Um poema de Fábio Sexuge. Eu gosto muito dos poemas de Fábio Sexuge, tá? Ele tem umas paginazinhas, acho que no Instagram, no Facebook. Tem um endereçozinho que eu coloquei aqui, para caso você queira entrar em contato com esse poeta maravilhoso, entender aí mais da poesia dele, né? Então, não é só a cor, Fábio Sexuge. Eu trouxe mais poesias dele. Não é um nome tão conhecido, não. É assim. Ó, sim. Tem o Fábio Sexuge e tem o Fábio Bahia. Eu acho que a leitura é essa, né? Não sei se é Sexuge ou se é Sexuge. Sexuge. Acho que é assim. Sexuge. Não sei se é com I ou se é com E no final. Ai, tá escrito ali, mas tá muito miúdo. Eu acho que é mesmo, gente. Bom, se não for com E, eu corrijo. Aí eu não sei, né? A letra X tem várias possibilidades de leitura. Dá para ler a letra X como essa, não sei se é suge, se é que suge, se é chuge, xexuge. É quase um trava-língua se for o X com o som de X, né? O som de X. Bom, então a gente tem um lacinho lindo lá, rosa, que traz uma mensagem de mulheres que têm que ter peito para ir à luta. Mas veja bem, olha também, além de tudo, gente, a poesia do momento. A palavra peito, ela não está só no sentido metafórico. Quando eu digo assim, ó, você tem que ter peito para me enfrentar, você tem peito para resolver esse problema, ou seja, você tem garra, você tem força, determinação. Peito, no sentido metafórico, significa isso, nessa expressão, né? Ter peito para. Pois é. Mas também a gente pode entender que, devido a ser um poema que faz alusão ao Outubro Rosa, né? Campanha de conscientização sobre o câncer de mama e prevenção, óbvio que ter peito significa ainda ter o peito no lugar. Porque o que acontece? Com, infelizmente, as mulheres que, por algum motivo, né, se descobrem vítimas dessa doença. Muitas delas têm o órgão extirpado, né? Tem que realmente decepar, tirar o peito, entendeu? Num processo chamado de mastectomia. Bi, boa tarde, Bi linda. Meu Deus, nem acredito, Bi. Pensei que tu não fosse mais aparecer aqui no canal, minha irmã. Que bom que você deu a da graça, garota. Saudades. Ah, eu não consegui ouvir teus áudios lá no Insta, viu? Que tu me mandou. Eu tentei ontem e não consegui. Senão eu vou dizer, tomara que a Bia apareça, para eu explicar para ela que eu não dei um perdido nela. Que bom ver você, viu, Bia? Um cheiro bem grandão para tu. Saudades. E aí, nenéns, a palavra ter peito também significa manter o seu peito no lugar, ou seja, manter a saúde dos seios sã, né? O que é que você tem que fazer para isso? Fazer seus exames periodicamente. Aliás, manter a saúde do corpo inteiro e da mente, né, gente? Então, fazer os exames periodicamente, né? Pode aí fazer com que você se previna, tome as medidas necessárias para não adquirir essa doença. E, além de tudo, quem faz exames periodicamente tem a possibilidade maior de descobrir esse problema ainda no início, porque ele é tratável. Pode ser que você nem precise, né, tirar o seio. Olha aí. Entenderam? Pois é, que bom, Bi. Cheiro cheiroso para você também. Viu? Então é isso que é um poema concreto. Ou seja, você vê um verso aí em formato de laço. É um poema que tem forma, é um poema que traz todos os recursos que você conhece dos versos, as figuras de linguagem, o duplo sentido, a ambiguidade, né?
Enfim. Aqui, ó, você já vai ver o diálogo de um poema concreto numa publicidade aí do Banco do Brasil. Ai, nem sei se vocês podiam falar, mas já foi. Dessa instituição bancária, pronto. Que trouxe aí uma reflexão interessante por meio desse poema em forma de rosto, gente, olha. Veja aí, ó, forma de rosto, né? Você percebe aqui um cabelo, né, olhando assim, de longe. Daqui a pouco a gente vai ler aí. Você vê um cabelo, black power, né? Você vê um rosto branco, poderia ser branco ou estar pintado de branco, não sei. Você percebe os olhos, você percebe uma boca, né? Percebe um pescoço. Então, seria um rosto humano aí. Vamos ver o que está escrito em cada parte, né? Em cada verso, entre aspas, que compõe esse rosto, ó. Olha, fazer o futuro é pensar na igualdade de raças. É querer o mesmo lugar para os brancos e para os negros. É trabalhar para dar oportunidade a todos. Fazer o futuro é exercer a consciência negra. É colocar em prática o que se diz. É respeitar e incentivar o potencial de cada um. É valorizar as diferenças. É, acima de tudo, enxergar os brasileiros como brasileiros. Olha aí que bacana. Está vendo? Não é bacana? Então, assim, inclusive a poesia concreta ela pode entrar em diálogo com outros gêneros, como a gente está vendo aí, uma poesia concreta dentro de um anúncio publicitário. E, óbvio, quando isso acontece, a função poética grita aí, né, gente? A função poética da linguagem, aquela que tem como foco, por foco, a mensagem em si, todo o trabalho que é realizado em cima da mensagem e, a partir disso, os efeitos de sentido que vão resultar dessa combinação de palavras, dessas combinações sonoras, tá? Então, a gente percebe como o poema concreto ele é rico, né? E diferente. Assim, evidentemente, eu estou falando se comparado ao verso tradicional. Então, a gente percebe muita diferença mesmo, né? Deus o livre, né, Bi? Houve um equívoco? Rapaz, não acredito não, no negócio disso. Ai, ai. E um poema de Fábio Bahia que também adora escrever poemas concretos. Você vê essa continha dele aqui, tá? No Instagram. Você pode procurar lá, @poema.concreto. Muito bacana, você vai encontrar muitos poeminhas legais aí do Fábio Bahia. Nesse poema aí você vê um rostinho amarelo, né? Um plano de fundo. A cor amarela, gente, vamos também pensar na simbologia das cores. Ela vai lembrando um ambiente de alegria, um ambiente de maior energia, né? Não sei se vocês veem nisso o amarelo. Para mim, esse amarelão aí, marca texto, ele é bem vibrante, tá? Mas você também percebe outras coisinhas. De longe, né? Para aquela pessoa que não enxerga direito, ela vai ver uma carinha feliz. Sorria, você está sendo filmado. Mas não, ó. Tá escrito lá, tem versos, né? Em formato de sobrancelha, ou então em formato de olhinhos felizes. Tem uma palavra em formato de nariz e uma frase, um verso em formato de boca, sorrindo, ó. Não está em ter, nem está em ser, simplesmente a felicidade está em viver. Ai, que fofo! Estão vendo aí que lindo? Ou seja, um poema que fala sobre um feliz, ser feliz, numa carinha de felicidade. Então, poesia concreta é isso, gente. É inovação, é ineditismo. Claro que o que levou ela a surgir, nós vamos conhecer também ao longo da aula de hoje, foi uma contestação, né? Principalmente aí devido à Revolução Industrial, na década de 50, né? O crescimento já desenfreado das cidades. Luana arrasou no óculos, amei. Gata, não, deixa eu botar. Gente, vou botar o óculos style aqui da Luana, porque vou me aparecer agora com os óculos alei. Pera. É porque eu não aguentei essas lentes rosa, né? Então, lógico que eu tinha que botar, porque a pessoa, né, vai aproveitar a oportunidade para se aparecer. Meu povo, arrasei ou não arrasei com esse óculos rosa? Veja bem. Outubro rosa, meu filho. Vista rosa. Né? Respeite a causa. Olha aí, ó. O povo tá até aproximando aqui a câmera para dar um close na minha pessoa. Todo de óculos rosa. Pantera cor-de-rosa, arrasando. Gostaram?
Amei, fiquei top. Não, eu tô me sentindo, gente. Quero mais tirar esse óculos, não, não. Vou dar aula, já vou roubar o óculos da Luana, gente. Pronto, roubei. Não, mas é um roubar positivo, tá? Obrigada, obrigada. Me senti. Vamos lá, povo lindo. Continuando aqui nosso poema concreto maravilhoso. Olha aí. O poema concreto veio desse movimento aqui, ó, o concretismo, realizado e idealizado, veja bem, pelos irmãos Haroldo e Augusto de Campos. Haroldo e Augusto, esses irmãos maravilhosos aí, que deram início a todo esse movimento, gente. Olha só. Da década de 1950 até hoje, evidentemente que a poesia concreta passou por muitas transformações, porque a escrita, isso inclui também a escrita literária, ela não é um movimento à parte das mudanças sociais, né? Então, evidentemente que do início para cá, muita mudança houve, mas a essência da poesia concreta se manteve. De início, olha só, os irmãos Augusto de Campos e Haroldo, junto a Décio Pignatari, pensaram em um tipo de poesia diferenciada, né? Modernismo, já viu. Modernismo é quebra de paradigma, né? Ou seja, quebra com os modelos, principalmente os modelos tradicionais. E, obviamente, que isso aqui era um rompimento total com o verso alinhadinho, bonitinho. O verso que eu chamo de parnasiano, né? Verso na linha, na régua. 10 sílabas métricas do primeiro ao último verso, totalmente estrofado, soneto petrarquiano. Bom, isso aqui vocês não vão ver no poema concreto, não, viu? A ideia é outra. Então, por isso mesmo, quais são as características que a gente consegue visualizar aqui nesse movimento, tá bom? Olhe lá, veja. Olha ali, ó, pronto. Tá vendo aquele sujeitinho ali aparecendo ali no cantinho da tela? Olha só. Tu já visse isso, menino? A gente vê que é uma criatura andando, né? Andando em movimentos aí contínuos, não para de jeito nenhum. Dá ideia mesmo de dinamicidade. E parece que ele é cheio de números e letrinhas, né? Isso aí, para quem entende, seriam os famosos algoritmos, né? Aí a interpretação fica sua, a seu critério, querido estudante. Veja aí, que o babado é forte. Então, evidentemente que até aquela época do surgimento do movimento em si, não havia, vamos dizer assim, a possibilidade de criação dessa movimentação do poema. Então, aquilo era feito na folha de papel em si. Vocês vão perceber com os poemas, né, essas pessoas que idealizaram essa forma de produzir poema, que mesmo não tendo esse movimento aqui que a gente tem a possibilidade de ter hoje, devido ao desenvolvimento dos recursos tecnológicos, ainda assim, esses poemas conseguiam ganhar, vamos dizer assim, uma certa dinamicidade. Movimento mesmo, entende? Vou mostrar para você. Então, a primeira coisa era a geometrização e visualização da linguagem. Por quê? Porque pela primeira vez, gente, seria considerado poema a palavra tomando forma, a palavra em forma de círculo, a palavra em forma de espiral, de triângulo, de cruz, formas geométricas mesmo. Bola, formando rostos, silhuetas, corpos, objetos. Tá? O Fábio Sexujo, acho que é ele, tem um poema chamado Xícara. E eu trouxe aqui para a gente analisar. Então, você realmente consegue visualizar a palavra. Porque ela ganha formato de imagem. Ela ganha forma. Pronto, ela ganha forma. É como se a gente conseguisse, por meio da linguagem verbal, construir em si a não verbal. Que massa. O uso de materiais gráficos, né, e visuais, ou seja, tipos de letras diferenciadas, não é? Posição das letras, às vezes em pé, às vezes deitada. Um R, por exemplo, escrito ao contrário, entendeu? Esse tipo de formas. E também elementos visuais para transmitir a realidade das grandes cidades. Eu falei para vocês ainda há pouco que eles eram, vamos dizer assim, contestadores desse desenvolvimento desenfreado dos centros urbanos, né? Então, a criação desse tipo de poesia, que no mínimo pareceria subversiva na época, né, contrastante, também era uma forma de protesto. Então, ela trazia anúncios propagandísticos, né? Falta um Szinho aqui. Perdão, né, Bi? Excuse-me, sorry. Seus anúncios propagandísticos, outdoors, neon. Ó, neonzão foi dessa época aí, hein? Psicodélicozão top.
A linguagem não verbal, interessante, advinda da própria linguagem verbal em seus formatos, né? O espírito revolucionário e inovador, ou seja, a coisa mesmo do confronto, né? Por meio da arte, uma arte, em termos de arte da palavra, inovadora, diferente, excepcional, aos olhos, né, dos espectadores. Totalmente revolucionária. Poema experimental e visual era um movimento de experimentação. Você vê que tudo que é novo, que surge, de alguma forma assusta, espanta, né? Então, eles estavam ali experimentando. Não sabiam se ia dar certo, não sabiam se ia dar errado, mas estavam lá, fazendo experimentação com aquela nova forma de linguagem, né? E deu certo. Tanto é que nós estamos hoje, né? Aqui, ó, 2022, quase finalizando o ano, e a poesia concreta aí firme e forte. O uso de símbolos visuais, né, compondo também a própria linguagem, que já é simbólica, né? As palavras são formadas, é verbal, mas cada letrinha que forma a palavra é um símbolo, não deixa de ser. Mas, aliado a isso, símbolos. Vocês vão ver. Claro que eu não vou apresentar simplesmente as características e deixar vocês aqui no vácuo. Trouxe texto dessa natureza para a gente analisar e avaliar aqui a presença dessas características, né? Rejeição ao formalismo, ou seja, a forma pela forma, o poema comportadinho, vamos dizer assim, e ao academicismo. Isso aqui eram características fortes. O que eles chamavam de academicismo? Tudo que era tradicional. Eles queriam realmente algo novo, no campo da versificação, vamos dizer assim. Então, o academicismo era o que diziam as academias, ou seja, as pessoas formadas, letradas. Eles eram contrários a isso, né? Vamos dizer assim. Maior valorização do conteúdo em detrimento da forma. Então, se eu posso afirmar uma coisa para vocês, queridos estudantes, é que, sim, a função poética ela é predominante no poema concreto, viu, gente? Função poética da linguagem. Olha aí. Por quê? Porque não há como você avistar um poema concreto e não perceber que ali a mensagem é o mais importante. A mensagem, ela salta aos olhos nesse tipo de poesia. Então, há, evidentemente, uma preocupação com a seleção vocabular, com a combinação entre essas palavras que vão constar dentro dos textos, com a forma que é dada a elas, com o tipo de linha que elas vão seguir. Dificilmente vai ser linha reta, né? Vai ser cruz, paralelo, vai ser linha sinuosa, pontilhada. Tem poema concreto aí para todos os gostos e estilos. Poesia visual, a gente já sabe por que é, e social pela, vamos dizer assim, crítica que traz, né? Pelo movimento de contestação que representa. Olha aí, ó. Olha aí que bacana. Augusto de Campos escreveu um desses poemas que compõe a obra Viva Vaia, né? O livro. Se você quiser achar o livro aí, bacana, você vai encontrar. Inclusive, tem um próprio poema, né? Viva Vaia. Tem um poema, é massa. Devia ter trazido ele aqui. Lixo. A gente olha assim, né? Oxi, palavra lixo e tal. Ah, mas olhando mais detalhadamente, mais minuciosamente, o que a gente percebe? Cada letra, cada uma das 4 letras que compõem a palavra lixo, ela contém em si a palavra luxo. E veja que a fonte, ou seja, o tipo de letra que foi escolhido aí para grafar esse poema, a gente pergunta se é um poema. É. O tipo de letra que foi usada aí, gente, é uma letra luxuosa, né? Uma letra daquelas que a gente costuma chamar aqui de enfeitada, chique, né? Mas, de certa forma, você vê o contraste aqui entre luxo e lixo, né? 2 palavrinhas que compõem esse poema. Só isso. Será que é uma antítese? Será que é um paradoxo? Ou seja, será que essas palavras lixo e luxo simplesmente são opostas? Será que elas são contraditórias? Eu tenho luxo no lixo, eu tenho lixo no luxo? Vamos pensar um pouco? Então, veja que com o crescimento acelerado dos centros urbanos, né, as desigualdades sociais se tornariam mais evidentes, entende? Então, esse desordenamento já era visualizado
pelos poetas da época que não eram alheios a essa criticidade. Então, aí você vê um caráter crítico, gente, muito forte. Você vê que a palavra lixo, ela está escrita em letras luxuosas. Ou seja, muito provavelmente, interpretação minha, tá? Vocês podem ficar à vontade, evidentemente, até porque, por se tratar de texto poético, você tem a liberdade para entender a sua forma, mas eu entendi que o lixo é luxo para muita gente, ou seja, muitos daqueles que sobrevivem, que vivem à margem da sociedade, em condições subhumanas, não tendo condições dignas de trabalho, condições dignas de moradia, se tiverem moradia, sobrevivem do lixo. Então, para eles, que não tem com quem contar, que não tem um salário ao final do mês ou no início do mês, o luxo é lixo. Mas, para muita gente, que inclusive sobrevive às custas dessas pessoas, que vivem na riqueza, principalmente riqueza oriunda de práticas ilícitas, práticas incorretas, tá? Aquilo ali é socialmente, moralmente condenável. Ou seja, você passa muito bem, você estraga, você compra sem necessidade, ou seja, o seu luxo é um lixo, é vergonhoso, porque você passa muito bem, sabendo que pode ajudar pessoas que não passam tão bem quanto você. Então, assim, é um negócio sério. Os caras são realmente fantásticos, né? Então, dá para entender aí a crítica que eles quiseram fazer. Claro que você pode ter outra percepção. Essa é uma... Estou instigando vocês, né? Para que vocês tenham suas próprias... tirem suas próprias conclusões daquilo que vocês entenderam desse poeminha, tá? Muito bem. O outro poema, ó, Fábio Sechuje, é com I mesmo. Sechuje. Se for Sechuje. Não, eu também não sei, não. Sei como é que eu leio essa palavra aí, não. Gente, poema Xícara. Será por que o nome desse poema é Xícara? Jesus! Veja aí, meu povo. Por que uma xícara? Adoro! Olha só, vamos considerar do ponto de vista da imagem, tá? Você está vendo uma xícara, né? E dela está saindo uma fumacinha. Não é isso? Vamos ver o que essa fumacinha diz em cada uma dessas linhas sinuosas que a representa. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente, pelo bolo reluzente. Opa, gente, já estou imaginando bem aí. Um friozinho de 5 graus. Eita. Café descendo quentinho do bolo, ó. Chega a fumacinha só. Psh, dá para ouvir a zoada. E você ali naquele frio doido por uma bebida quentinha. Aí, até aqui você vê que o verso tá na vertical, né? Vertical e não é aquela linha reta, não. É uma linhazinha ondulada. Ondulada por quê? Porque ele está ali representando, ó, a poesia do momento. Ou seja, a fumacinha subindo do jeito que a gente sabe que ela sobe. Depois ele desce para fazer aí a base da xícara, né? Aliás, a borda, ó. E me pergunto já em prosa. Agora, por que em prosa? Porque quando ele desce o verso para a posição normal, você vê que os textos escritos em prosa, que significa dizer blocos de texto, ou seja, parágrafo, eles estão nessa direção. Então, não é porque a escrita aí seja prosa, mas porque ele desce o verso, ó, e fica na mesma direção da prosa. Detalhe. Existe coisa mais gostosa? Aí, olha só o que está aparecendo ali na interrogação, no final da pergunta. É uma interrogação. E que serve também como o apêndice da xícara, ó, que a gente chama de asa, azeia, sei lá. O biloto que a gente usa aqui para segurar a xícara. O biloto. Tá vendo? Olha que topperson. Gostaram, não é lindo? É poesia concreta, bebê. Então, assim, a poesia concreta, ela se baseia em 3 eixos, né? Ó, o verbo, vou já destrinchar isso aqui com vocês. Voco, visual. Por quê? Até que o visual vocês já estão enxergando o que é, né? Ou seja, a palavra que cria formas e dessas formas você consegue visualizar alguma coisa, né?
evidentemente. Voco por quê? No meio da palavra tem som, gente. Então, você tem também um aspecto aqui, ó, fonético, vocal, né? Você consegue fazer a leitura, você consegue ouvir quem vai ler. E verbo por quê? Tem a palavra escrita, ou seja, verbal. Olha aí. Já que é um poema escrito. Então, visual pela forma, voco pelos sons, né? Vocalização. E o verbo pela palavra escrita. São esses três eixos, você não tem como negar que eles não estejam presentes aí na composição desses textos maravilhosos, inusitados. Mais dois poemas concretos, olha aí. Esse daqui de baixo de Joselino Grunewald, o nome de Grunewald. E o outro aí que eu peço desculpas até porque eu não coloquei o autor. Com certeza deve ter. Não sei nem se não é do Joselino Grunewald os dois, não tenho certeza, gente. Peço desculpas, mas depois vocês pesquisam. Vamos começar analisando aqui esse primeiro poema em forma de barril. Olha, gente. Ele começa com a palavra forma, né? Mas ele lembra também algo que começa, vamos dizer assim, mais oval, vai num crescente e volta para a formazinha, vamos dizer, mais afunilada, né? Bom, com relação à palavra, né? Você vê a repetição sonora e a diferença dos sons, porque cada vez que a palavra forma aparece, a partir do segundo verso, do segundo até o penúltimo, você percebe, né, uma palavra diferente ou uma derivada dela. Ó, a base dele toda é forma. Vamos usar aqui o marca-texto para a gente começar a fazer as nossas análises analíticas, analógicas. Ó, aí, forma, forma, forma. Todo ele é forma, né? Bom, agora eu vou marcar os elementos que a gente chama de prefixos, ou seja, formas que se agregam, tá? Ao radical das palavras, e cada vez que elas se agregam, um novo significado a partir daquela base, ele aparece. Ou seja, você vai ver que não é a mesma coisa da forma original, né? Ou seja, ela vai mudando à medida em que essa forma vai ganhando contorno. Então, vamos lá. Será porque, né? Olha aí, a Luana Maria e a Bi estão conosco aqui. Luana Maria, é tu, Luana Maria, minha aluna cheirosa. Veja aí, nenéns. Reforma, desforma, transforma, conforma, informa e forma. Ô, gente, da forma do início eu volto para a forma no fim? É. E o que a gente pode pensar sobre isso? Algo que começa e vai se transformando, transformando, até que volta à forma inicial, é isso? Tipo um homem que nasce, cresce e morre. Do pó virei, ao pó voltarei, algo assim. É possível, né? Que isso aqui seja o ciclo da vida. Você nasce ali, antes você é o nada, depois você nasce, começa a ganhar forma. Sua forma é reformada, ou seja, ela vai se transformando. À medida que você vai crescendo, você passa por reformas, né? E essas reformas aí ganham sentidos muito amplos ao longo da vida de uma pessoa. Depois você desforma, ou seja, a forma é desfeita. Depois se transforma. A transforma, ou seja, ultrapassar a ideia de forma, mudar, se transmutar, ter outra forma. Depois você se conforma. Eu achei esse conforma aqui tão parecido assim com a fase da velhice, gente. Com a fase da melhor idade. Não sei se vocês concordam comigo. Parece assim alguém que vai nascendo, né? Vai crescendo, vai passando por alterações na vida, por transformações, né? E chega a uma certa idade que você se conforma. Porque dali é só esperar a hora da morte. Ai, gente, que dramático. Não, também não é assim, não. Ficar velho não quer dizer que vai morrer, não. Credo. Também não é assim, não. Mas, depois informa, né? Ou seja, informa. Será que é a informação de que sua vida está chegando ao fim? E você vai voltar a ser uma forma? Uma forma que vai dar origem a outra forma depois?
Então, gente, é impossível saber o que ele... Quer dizer, com certeza que o autor, o Joselino Grunewald, ele teve uma ideia. Ele pensou em alguma coisa ao criar. Agora, daí para frente, as interpretações que vão surgir daqui, aí, bebê, é top. O outro poeminha Xê, gente, vou olhar aqui para a telinha agora, ele é interessante, primeiro porque você tem que dominar o inglês, né? Xê. Xê, pronome pessoal do caso reto, Xê, ela, re, ele. Tem até um códigozinho, gente, tem uma legenda ali embaixo. Tu presta atenção, tem uma legendinha. Esse é aquele tipo de poema que trabalha com a ideia de símbolo, né? Vou devolver aqui o óculos da Luana para na próxima vez que ela aparecer lá, arrasar com o óculos dela. Olha aí. Então, Xê. Bom, ela, ele, seria o significado desses pronomes retos, né? Mas a gente percebe também que o S, a letra S que representaria o Xê, ela envolve, né? O re, ou seja, a mulher que contém dentro de si o homem. Aí vem aqui, ó, re, ele, esse símbolozinho aqui, gente, que é, eu chamo de I, né? Da ideia de, esse aqui, ó. Que parece um pouco com esse S, né? Seria o I. He, ele, she, ela, isso aqui representando I, ele e ela, né? Depois vem o S de serpente. Olha aí que massa. O H de homo e E de Eva. Serpente, homem e Eva, pronto. Tá lembrando o quê? A simbologia das Sagradas Escrituras. O livro de Gênesis, né? Vamos dizer assim, os primeiros seres humanos, segundo as Sagradas Escrituras, Adão e Eva. O pecado original. Uau! Do qual vieram os degredados filhos de Eva. Caim e Abel. Ai, que massa. Sim, a serpente. Pois é. Segundo as Sagradas Escrituras, o chamado pecado original foi cometido por Adão e Eva quando, né, a serpente tenta Adão, é essa mesma história, e Eva morde a maçã que a serpente entrega a ela, né? A serpente como uma criatura sedutora. Entende? E aí surgiu o pecado original porque Deus pediu para eles não fazerem isso e eles fizeram. E foram expulsos do paraíso. Então, é uma ideia interessante a forma como o pronome em inglês she envolve o homem. Da ideia de que a Eva, né, foi responsável por isso, por envolver o Adão numa encrenca. E essa encrenca resultou como punição a expulsão do paraíso. Aí uma interpretação possível, né, gente? De novo, que o céu é o limite. O céu não é o limite. Serpentes. Lembra? Foi. O serpente separou os dois. E ainda deu uma separada aí bacana. Serpente separou ele dela. O ri do chi. Um ficou no quadrado, outro ficou no outro. Vão ficar de cartego para largar de coisa. É, o yin e o yang, né? Então, massa. Top. Vamos ver mais. Esse aqui, gente, foi um poema que eu falei para vocês que meio que tem uma forma, né? É como se a gente... Esses dois poemas, na verdade, de Décio Pignatari e de Augusto de Campos. Pluvial, Fluvial, que já tem um nomezinho dele, tá? Ó, da década de 1956, 1960. Por aí. E o poema de Décio Pignatari foi contemporâneo deles, inclusive os três, né? Haroldo, Augusto e Décio fundaram aí o concretismo. Você parece que enxerga as palavras andando aí. Quem está do outro lado pode estar uma hora dessa. A professora Flávia está na lombra muito doida. É nada. Presta atenção que você vai entender o que eu estou dizendo, rapaz. Presta atenção, ó. Nós temos aqui basicamente duas palavras que se cruzam e se repetem, né? Para formar essa linha aqui. Perceba o eixo das coordenadas e abscissas, tá? Perceba isso aqui, ó. Vamos lá. Vou mostrar aqui para você um detalhe. Vamos agora cruzar aqui as linguagens com a mortemática. Pluvial significa água da chuva.
Tá? Vou até escrever aqui para colocar esses detalhezinhos para depois vocês analisarem. Ixi, laranjinha. Água da chuva. É o pluvial, tá? Água do rio é o fluvial. Pronto, você já tem um código aqui. Perceba uma outra coisinha. Todo mundo sabe disso, tem até aquela brincadeirinha, né? Quem que cai em pé e corre deitado? Aí, o povo diz que é a chuva. Ou seja, a água da chuva e a água do rio, elas se encontram pelo campo semântico da água. Todas as duas são água, não é isso? A água da chuva, como a gente sabe, corre aqui, vem de cima para baixo, ó. Vou usar mais uma vez a setinha. A água da chuva vem aqui nessa direção, não é isso? De cima para baixo. E a do rio vem aqui, ó. Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, aliás, nesse sentido. Então, parece que a coisa está se movimentando em que sentido? À medida que a água da chuva, ela cai, o que acontece com a água do rio? Ele começa aqui embaixo. A água do rio está bem aqui baixinha, né? Vamos dizer que ele está no fluxo normal, com sua vazão normal. Depois que a água da chuva vai caindo, ó, chuva, 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 o que vai acontecendo com a água do rio? Ela vai subindo, ó. Tá vendo? Então, sobe a água do rio enquanto a água da chuva cai. É aqui que você vê esse movimento, ó, de encher o quadro, entende? E já, se eu não me engano, tem até na computação gráfica esse poema animado, tá mostrando exatamente a palavra pluvial caindo e lá de baixo, ó, fluvial começa subindo, caindo, fluvial subindo, a chuva caindo e a fluvial subindo, porque o rio vai transbordar. Essa é a ideia. Quanto mais chuva cair, quanto mais a água da chuva invadir a água do rio, o rio transborda. Ou seja, a ideia de que ele enche esse quadro aqui, saia da linha, não é isso? Olha aí que massa. E o outro poema, todo mundo está vendo, é o símbolo do infinito, né? Representado aí por um verso que não tem fim. É isso. O infinito dos seus olhos me faz encontrar. O infinito dos seus olhos me faz encontrar. O infinito dos seus olhos me faz encontrar. O infinito dos seus olhos. É um loop. É o chamado loop temporal. Tá vendo aí? Ou seja, é o símbolo do infinito num verso que começa e termina da mesma forma. Ou seja, você nunca sai do mesmo ponto. Ou então você sai do mesmo ponto para voltar para ele. Né? Infinito. Muito top. E como eu disse a vocês, né, com o desenvolvimento das tecnologias modernas da comunicação e da informação, que a BNCC chama de tecnologias digitais da comunicação e da informação, as TDIC, tá? Era TIC, agora é TDIC, tecnologia digital. É porque assim, tecnologia da comunicação e da informação, que era o termo anterior, que era o TIC, era bem amplo. Porque, assim, tudo que você utiliza de alguma forma para se desenvolver é tecnológico. Mas a gente tinha antigas e novas tecnologias, não é isso? Por exemplo, quando a gente pensa num livro escrito, um livro impresso. É uma tecnologia, sim, mas é uma antiga tecnologia. Quando a gente pensa na roda, é uma tecnologia? É, mas é uma antiga tecnologia. Então, o termo TIC era muito mais abrangente, ou seja, envolvia toda e qualquer tecnologia, fosse velha ou nova. TDIC, né? TDIC são as tecnologias digitais. E aquilo que você consegue criar ou apresentar algum tipo de desenvolvimento via digital, ou seja, via internet. Assim, evidentemente, o poema ganhou uma nova forma de circulação. O poema que circula em ambientes digitais e muito mais do que circular, que é construído com esses recursos digitais, poemas que têm animação, que têm visualização. Tanto é que vocês já devem ter visto o poema GIF, né? Todo mundo sabe que o GIF é uma figura, uma framezinha que é animada para ficar ali num formato bem rápido e ficar no loop, né? Ela fica repetindo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar.
em ponto final. Tu, Ana? Ó, um poema concreto aqui que eu vou ler para vocês, gente. Ponto final. Em que fase da vida você decidiu colocar ponto final? A vida tem ciclos. Algumas pessoas continuam a vida em um círculo vicioso exatamente por causa dos maus hábitos viciosos. Eu decidi colocar ponto final em algumas atitudes, vírgulas em outras. E você? Se você não decidir por ponto final, sua vida será um ciclo vicioso. Minha amiga, arrasou. É só um ponto. Gostei. Muito bom. Olha aí. O bom e velho ovo frito, de Fábio Bahia. O bicho doião. Olha aí, minha gente. Você vê, inclusive, as cores, né, gente? A cor lembrando a clara, a cor branca. Aí vem o amarelo lembrando a gema. Massa, ó. Sou nordestino da gema. Devoro sem dilema. Ou seja, eu como é ovo, meu amigo. Se você prefere bancar o chique, salivar e dispensar o bom olhudo, justo esse que vai bem com tudo, comigo não, violão. Ou seja, sou nordestino, da gema, devoro sem dilema. Adoro um ovo. Ai, tô contigo e não abro, Fábio Bahia. Gosto demais de ovo. Adoro ovo. E é um poema concreto em forma de ovo. Pronto. Olha aí, que beleza. Então, perceba que ele é tão rico que é uma forma lúdica até de ensinar as crianças, né? A criança aprende muito por meio da brincadeira, por estímulos visuais, com formas, cores diferentes, texturas. E o poema concreto, nessa perspectiva, é maravilhoso, né? Também. Ainda assim navego. Eu achei esse poema tão lindo, gente, tão profundo. A começar pelas cores, né? Pelos tons de azul e branco que vão levar aí a gente a um ambiente de mar, né? Tudo a ver com ainda assim navego. Olha aí. Sinto-me como uma garrafa lançada ao mar, contendo mensagem de socorro, sem garantias de destinatário. Não, peraí que eu li o ponto. É assim. Deixa eu ver aqui. Ah, pronto. É aqui a direção. Sinto-me uma garrafa lançada ao mar. Vem aqui, ó. Que, à mercê das correntes, segue por duvidosos rumos, contendo mensagem de socorro, sem garantia de destinatário. Ou então você pode ir por aqui. Começando aqui. Sinto-me como uma garrafa lançada ao mar, contendo mensagem de socorro, que à mercê das correntes segue por duvidosos rumos, sem garantia de destinatários. Ave Maria. Será como é que essa criatura está se sentindo aí? Uma garrafa com uma mensagem jogada ao mar sem a garantia de que alguém vai encontrá-la? Massa, né? Eu consigo ver pela forma como os versos foi escrito, essa forma de onda, né? Meio que a garrafa boiando ali. Ao léu, sem rumo, sem norte. Ao bel prazer das ondas marítimas navegando. Sabe Deus por quanto tempo, né? É só você atirar uma garrafa ao mar, com a mensagem dentro, e ver o que acontece, né? Veja aí como se você fosse essa garrafa e essa mensagem dentro. Então, evidentemente que isso aqui é cyberpoema. Observem que, pela indicação aqui da fonte, ó, @poema.concreto, Fábio Bahia de novo, ó, @poema.concreto, você vê que é um poema que ele fez justamente para circular nesses ambientes digitais, né? Portanto, um poema aí que tem muita possibilidade de acesso, tá? Então, cyberpoema, poesia cibernética, é a escrita com recursos tecnológicos, né? Então, você vai escrever lá dentro da internet, você vai, muitas vezes, usar os recursos da internet disponíveis, áudios, né? Animação, vídeo, cores, para dar uma nova roupagem. E, com certeza, vai escrever, se aproveitar formas, um poema concreto. Então, uma de suas características, talvez, a principal é a interação com o leitor. Os cyberpoemas, diferente daqueles vistos publicados em mídias impressas são publicados por meio de blogs, sites. É aí por onde circula o cyberpoema, tá? Olha aí, um exemplo de cyberpoema. Animadíssimo. É um GIF poema. O diálogo do poema com outros gêneros, né? Porque a GIF, por exemplo, gente, é uma imagem, tá? Ou é um recorte de vídeo que fica ali, né? Fazendo aquele loop eterno.
Será que eu disse loop eterno é redundante? Acho que é, né? É, um loop. Fica fazendo um movimento eterno. Sempre volta para o mesmo ponto, né? E é rápido. Então, observe aí esse poema concreto em forma de GIF. Muito interessante, ó. Perceba que na alternância de imagem, o funil tem hora que está de cabeça para cima e tem hora que está de cabeça para baixo. Ó. Liberdade, oprimida. Liberdade, oprimida. Descendo é quando ele vira opressão consentida. Liberdade oprimida, opressão consentida. Olha aí, gente. Tá vendo? Passar por um funil dá a ideia de espremer, né? Bacana. GIF poema. Olha aí. Bom, aqui eu trouxe uma dica de vídeo, né? Já que a gente não pode transmitir para vocês. Mas vocês podem acessar quando quiserem. Ninguém vai derrubar 5 poeminhas concretos aí que foram adaptados por Joselino Grunewald, tá? E foram trazidos aí para a linguagem do GIF, né? Eles foram animados, tá? Para a linguagem do vídeo. Muito bacana. Eu recomendo, gente. Quem tem aí labirintite, não veja não, viu? Porque tem hora que dá uma tontura. Bom, o poema pertence à poesia concreta brasileira. Esse poeminha que você está vendo bem, ó, pronto, é o autor dele. Pedro Xisto. O termo latino de seu título significa heptalamium. Poema ou canto em homenagem aos que se casam, ou seja, o homem e a mulher, né? Ou o casal, não sei. Enfim, ele fez aí no gênero binário mesmo. Considerando que símbolos e sinais são utilizados geralmente para demonstrações objetivas, ao serem incorporadas no poema heptalâmio, ou seja, esse símbolozinho aqui indicativo de I, esse S, que não é só a letra, também lembra o movimento da serpente, como a gente analisou ainda há pouco. Ó. Adquirem novo potencial de significação, eliminam a subjetividade do poema, ou seja, um poema objetivo, a compreensão dele é direta, ou seja, todos nós, cada um que lê esse poema vai ter exatamente a mesma interpretação, ou opõem-se ao tema principal do poema, invertem seu sentido original ou tornam-se confusos e equivocados. Aí, querido estudante, você vai escolher a melhor resposta para esta questão. Letra, considerando que símbolos e sinais são utilizados geralmente para demonstrações objetivas, quando incorporados ao poema heptalâmio, como a gente analisou, né? Heptalâmio é um poema feito em homenagem a um casal que acabou de contrair núpcias. Ok. Aí é muito forte, né? A gente já vê que não é uma coisa objetiva, evidentemente, é muito subjetivo. Tem que ser a letra A. Adquire novo potencial de significação, obviamente, gente, é poema, né? Tudo que vai constar aí, elementos verbais, não verbais, vai constituir um misto aí que vai garantir várias possibilidades de compreensão, né? Então, começar pelo título, heptalâmio, poema feito em homenagem aos recém-casados. Então, tá errada a letra B porque ela não elimina a subjetividade do poema. Aí que ele fica subjetivo mesmo. Então, vamos eliminar aqui os distratores. Então, eles tornam mais subjetivo ainda. Opõe-se ao tema principal do poema? Não. Se o tema principal, baseado no título, né, que é heptalâmio, ou seja, uma homenagem aos que se casam, aí tem a relação homem-mulher, dando a ideia de que ela, a mulher, de alguma forma, né, consegue conter em si o homem, também dando a ideia de que ela, né, consegue se separar dele em algum momento, não sei. Inverte em seu sentido original? Não. Não necessariamente, não tem como a gente avistar essa inversão e também não torna confuso e equivocado, não. O que ele permite, devido ao fato de ser um poema, é justamente essa possibilidade de mais significação, né? Então, é algo que é, portanto, plurissignificativo. Ai, gente, eu amei esse poeminha aí. Fofo. Basicamente, o título, A Primavera Endoideceu, né? E aí, em formato de flor,
Bem me quer, mal me quer, 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 bem me quer. Poema é só isso aí, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Aí, vamos lá, isso aí são as pétalas, né? Bem aqui está escrito, nos meus olhos zumbiam 1000 abelhas e me fitavas detrás da cerca dos cílios. Zum, 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 zum. Aí fica à vontade para você pensar o que você quiser aí do poema, né? Porque bem me quer, mal me quer é normalmente gente apaixonada. Pega uma florzinha, arranca as pétalas. A última que tu arrancar, se ficar bem me quer porque a pessoa te ama, se ficar mal me quer porque a pessoa não te ama e tu vai chorar. Ah, bebê, é cor de aquele amor adolescente, né? Lembrando aí aquela coisinha mais fofa, inocente do primeiro amor. Então tá aí, por isso a primavera endoideceu. Aí você vai entender esse poema de Sérgio Caparelli. E assim nós encerramos a nossa aula sobre poema concreto, queridos e queridas, agradecendo a paciência, a participação e desejando um excelente fim de para vocês. Até a próxima aula. Beijos no coração.